Olá pessoal do Congresso Catarinense de Computação, meu nome é Mário Gaziro, eu sou professor da Universidade Federal do ABC e estou retornando aqui a Rio do Sul para falar um pouquinho. Fui convidado pelo professor Fábio, pela coordenação do evento, para falar um pouquinho para vocês da continuidade, na verdade, das pesquisas que eu tenho trabalhado, porque eu já estive aí alguns anos atrás e já fiz uma apresentação numa faculdade da região. Então estou tendo a oportunidade agora de voltar a falar no evento de vocês, em Rio do Sul. Bom, falando um pouquinho do assunto, o tema dessa palestra então é cibernética avançada, que foi a temática da palestra anterior, e dessa vez eu chamo de cibernética avançada e além, porque na verdade é uma continuação dos assuntos que eu comentei na primeira vez. Então, em alguns anos atrás, no Rio do Sul, eu estive aí, falei de cibernética avançada, temas que envolviam exoesqueleto, nanomedicina, interfaces neurais, microfabricação a laser, mapeamento 3D do corpo humano e chips biocompatíveis. Eu apresentei até na ocasião o resultado atual do projeto que eu vinha trabalhando com chips biocompatíveis, em parceria com a Universidade do Sul da Flórida. Aí apresentei também sistemas de mapeamento do corpo humano, usando scanners 3D. Esse aqui é um scanner 3D desenvolvido na Universidade Federal do ABC. Se lembram bem, alguns anos atrás o Brasil estava sendo listado pela revista Economist, The Economist, como um país promissor. Todo mundo se lembra, não sei se todo mundo chegou a ver, mas havia aquela capa da The Economist indicando que o Brasil estava em lançamento, takes off, mais para foguete mesmo. O Brasil estava em ampla ascensão. Mas isso foi o Brasil de antes. Desde então a gente teve PECs e congelamentos no governo. O projeto em si que eu vinha trabalhando acabou sendo cortado, aqui por notícia na BBC. Foi paralisado por falta de recursos, a gente perdeu boa parte dos parceiros estrangeiros que vinham trabalhar aqui com a gente. E a revista The Economist lançou uma nova capa um pouco depois, falando que o Brasil então estava em declínio. Bom, ficamos nós numa situação sem dinheiro. O que fazer nesse caso então? Temos que usar a criatividade. Para não ficar parados, vamos dizer assim. Os nossos alunos trabalharam num desfile cibernético, no que a gente chamou de desfile cibernético, que foi a construção de roupas inteligentes que conversavam umas com as outras. Então seguiu toda uma filosofia de roupa cibernética tendendo a atender o que era previsto nos livros de ficção científica do William Gibson. O William Gibson é o escritor do romance chamado Neuromancer, e depois virou uma trilogia. Esse desfile, na verdade, não foi um trabalho de pesquisa, foi um trabalho de extensão que começou dentro dos laboratórios de ensino. Então a gente tinha os laboratórios como prática do laboratório de ensino. A gente trabalhou com itens de baixo custo, Arduinos vestíveis, microprocessadores da família do Arduino, do ambiente IDE do Arduino, específico para colocar em roupa de baixo consumo, e LEDs também vestíveis para colocar em roupa, LEDs inteligentes. Então esse projeto de extensão gerou um desfile. Esse desfile ele saiu na revista Galileu, no qual foi muito interessante porque a gente simulava, inclusive, contaminação de vírus de uma roupa para outra. Simular as roupas conversavam entre si por uma rede específica. Não usava a internet, os padrões convencionais da internet. Era uma rede mesh usando um sistema chamado Zigbee. As roupas podiam detectar a proximidade uma da outra, que era o grande diferencial do sensor de rede delas. E aí os grupos programaram, cada grupo programou assim, vários efeitos para as roupas, e esses efeitos, essas roupas respondiam de forma interativa quando se aproximavam umas das outras. Então isso foi o que a gente fez assim, logo nessa fase inicial, sem dinheiro. Aí todo mundo sabe, veio a pandemia e a coisa ficou um pouquinho pior, porque daí a gente ficou sem dinheiro e sem laboratório. O que fazer numa situação dessa então? Bom, a solução, sem dinheiro público, a gente começou a procurar patrocínio privado, ou seja, convênios com empresas, e sem laboratório tivemos que partir para o trabalho remoto. Bom, um dos projetos que a gente retomou
foi o projeto do scanner 3D, tá? Houve parceria de uma empresa, tá? De emagrecimento. Junto com essa empresa foi modelado um novo scanner, que vocês estão vendo aqui agora, que não tinha mais essa necessidade de girar o paciente, que era um inconveniente, tá? Dos scanners anteriores. Tá? Os sensores são depositados ao longo do arco aqui, são instalados ao longo do arco e não há mais necessidade de girar o paciente. Tá? Esse projeto está em andamento, ele foi totalmente desenvolvido remotamente, tá? Desde o início do convênio com a empresa. E essa daqui são algumas peças, foto de algumas peças que eu recebi agora nessa semana, tá? Então o equipamento está em montagem ainda. Aqui eu mostro uma foto de uma outra inovação que a gente tem feito, tá? Prova que o trabalho remoto, que isso aqui é lá em casa mesmo. Tá? Então isso aqui é o que vocês estão vendo nessa foto, é um dos resultados do scanner no monitor vertical ali, um mapa de disparidade de cores em função de onde acumulou mais gordura em função ou perdeu mais gordura ou está longe de uma meta, de um objetivo. Tá? Isso aqui é uma interface que a gente tem trabalhado de toque, de gestos, desculpa. Então aqui eu vou mostrar como é que é. Tá? Você pode ver que meramente com os gestos tá sendo trocado o perfil. Tá? Essa interface de gestos ela foi treinada usando Big Data e Machine Learning. Tá? Foram usadas muitas imagens no treinamento. Daí foi usada a biblioteca PyTorch, tá? Do Python para fazer tratamento de Big Data com GPU. Opa. Bom, esse foi o scanner então. Tá? O projeto está em andamento ainda. Mas a pandemia continuou. Tá? E a gente resolveu fazer alguma coisa para atuar diretamente na pandemia. Tá? A ideia foi fazer algum projeto para contra-atacar a pandemia em si, né? Já que ela se estendeu mais do que muita gente imaginava, embora no começo quem trabalhava com previsibilidade de modelos de pandemia já tinha dito que ia durar pelo menos 2 anos. Tá? Mas nós tínhamos todo mundo tinha uma certa esperança que talvez pudesse acabar mais cedo, mas não foi o que aconteceu. Então a gente partiu para um projeto para ajudar no corpo de frente contra a pandemia. Mas como fazer isso só com computação e engenharia? Tá? Afinal de contas, nós não somos da área de biológicas, né? Bom, todo mundo sabe que tem uma série de abordagens assim, tá? Usando tecnologia, mapeamento, diagnóstico, tá? A gente resolveu atacar criando o projeto do capuz inteligente, também em convênio com uma empresa. Tá? Então a ideia original era essa aqui, tá? A gente sabe, não somos contra a máscara, né? A gente sabe que a máscara ajuda em muito, tá? Mas ela não contém contato com mucosas, por exemplo, do olho, tá? E ela não resolve o problema de uma eventual contaminação cruzada através do cabelo. Tá? Então o ideal seria a gente ter uma máscara que acomodasse toda a cabeça, tá? Um capuz inteiro. Tá? Então já existia uma empresa que fazia esses capuzes, mas essa empresa fazia para trabalhar com pressão de ar comprimido, com ar comprimido. Tá? Como fica muito difícil a gente andar por aí carregando um compressor, tá? A proposta então foi fazer um sistema eletrônico com turbina eletrônica, tá? Para injetar esse ar comprimido aqui, tá? E a partir daí a gente ia ter alguns probleminhas, por exemplo, monitorar nível de CO2, tá? Que é uma coisa crítica, alarmes para bateria, tá? Controle de ventilação e outras coisas mais. Então o que foi sugerido nesse projeto aqui foi um capuz inteligente eletrônico, com eletrônica embarcada, tá? Que é o nosso know-how, e a criação de um aplicativo de celular, tá? Para poder monitorar esse capuz. E foi o que a gente desenvolveu, tá? Ao longo do primeiro quadrimestre desse ano, tá? Também em disciplina em conjunto com os alunos e alguns alunos de iniciação científica. Então foi desenvolvido um capuz, tá? A parte mecânica dele, a parte estrutural dele está sendo feita agora, inclusive, mas o software foi finalizado, tá? E inclusive o software funciona para Android, vai funcionar para Android e para iPhone. Atualmente ele já tem uma versão para Android rodando, tá? Para iPhone nós fizemos uma adaptação no hardware, agora o módulo Bluetooth que a gente usou também funciona em iPhones, tá? E foi publicado na revista Pesquisa ABC número 29, tá? O resultado dessa nossa pesquisa. Bom, a ideia é ser rápido aqui nessa apresentação offline, tá? Que eu vou entrar logo ao vivo para responder as perguntas de vocês aí que estão assistindo agora. Tá? Essa era a minha antiga equipe, antes da pandemia, quase todo mundo já se formou. Tá? Eu tenho ainda algum aluno de mestrado que está terminando. Tá?
E para quem quiser saber sobre oportunidades de pós-graduação na Universidade Federal do ABC, pode enviar um e-mail direto para mim, aí no contato. Muito obrigado. O que eu vou apresentar para vocês aqui, a pedido do professor João Paulo Góes, é um timeline bem rápido, tá, dos nossos desenvolvimentos nos últimos anos. Bom, tudo começa em 2004, tá? Em 2004 eu finalizei a minha dissertação de mestrado, que com a ajuda do professor Góes, tá, na parte de processamento numérico e cálculo principalmente relacionado ao cálculo de volume de malhas, tá? Eu finalizei a construção de um scanner 3D e nós apresentamos um primeiro paper sobre o relato, sobre o equipamento construído em 2004, ainda no Congresso de Engenharia Biomédica Latino-Americano. A partir daí, em 2005, foi realizada a publicação de um livro, tá, e também detalhando o procedimento de construção de scanner, e também foi realizado o depósito da patente. Já em 2012, foi lançada uma versão comercial do equipamento, tá, enquanto que no mestrado, entre 2004 e 2005, era apenas um protótipo. Tá. Em 2012, foi lançada então uma versão típica para comercialização, tá, já com carenagens, voltada para o público em geral e voltada para uma aplicação específica, que era a avaliação de gordura. Tá, até então, em 2004 2005, já se falava em gordura, mas não havia sido validado o método ainda. Tá, ao longo de 2008 foi validado então o método de avaliação de gordura por aquisição 3D. Tá, em 2012 foi lançado o equipamento. Em 2013 foi lançada uma nova versão desse equipamento um pouco menor, porque ele era muito grande, tá, também na Feira Latino-Americana de Fitness. Em 2017 foi lançada uma versão compacta também do equipamento, mas agora constando também de um módulo de análise postural, e dessa vez foi lançado no Congresso Latino-Americano de Fisioterapia. Em 2009 foi expedida a carta patente, tá, que foi depositada aqui em 2005, tá, ou seja, levou aí seus belos quase 15 anos para sair a patente, né, e saiu com uma validade de mais 7 anos só. Em 2021 a gente retomou o projeto, tá, para montar um scanner que não necessita girar o paciente, que foi uma das soluções feitas no começo para tornar o equipamento compacto. Eu vou passar rapidamente aqui agora por cada uma das soluções, tá, ilustrando cada uma delas. Bom, como eu disse então, em 2004, tá, esse foi o primeiro equipamento construído. Tá, aqui a gente tem a modelagem dele em 3D, ainda na época em 3D Studio Max, tá, simulando como é que seria. Tá? Ele era constituído de uma cabine de varredura, no qual 4 módulos de varredura percorriam o corpo inteiro. Tá? Então tem um sistema de motor aqui mecânico com motores de passo. Tá? E aí vocês podem ver aqui o resultado. Tá? Aqui essa coisinha, esse bloco escuro aqui, é um bloco nosso de geração um bloco de aquisição. Tá? Ele tem uma câmera e um laser aqui com gerador de linha. Tá? Esse bloco todo subia e descia, tá? E eram 4 blocos desse. Aqui embaixo é o resultado da nossa aquisição. Funcionou, né? Provou que era possível implementar um scanner 3D em 2004, muito antes da StickNetic, inclusive, quase 5 anos antes da StickNetic. Um sensor da Microsoft que fazia isso de uma maneira mais ágil. Mas a gente conseguia fazer essas malhas aqui em 2004. Tá, isso foi fruto, inclusive, de um artigo póstumo depois. Publicado na Itália. Tá? Eu vou falar no próximo slide. Esse resultado aqui era muito bom, porém ele levava quase 40 minutos para fazer essa aquisição. Então era inviável escanear uma pessoa de verdade, a gente só conseguia escanear manequins. Bom, em 2005, então, foi publicado um livro, tá, com todos os resultados, os métodos. O livro chama Scanner 3D, Construção e Aplicações. Tá? Foi publicado esse artigo com detalhamento do método, tá, de como refinar e como ter aquele resultado adequado, aquele resultado bem detalhado, variando o campo de visão, tá, da câmera. Tá? Esse artigo ele foi visualizado, né, na íntegra mais de 2.000 vezes já até hoje. Tá? Embora ele foi citado poucas vezes, né, por papers, 28 citações só, mas ele tem 3 citações de patentes. Tá? Então 3 patentes já citaram esse artigo. Tá? A nossa patente mesmo não citou ele, porque a nossa patente foi depositada antes do artigo. Tá? Então o artigo foi escrito depois, que era justamente para o nosso artigo não quebrar a própria patente. Tá? Então aqui vocês podem ver no canto superior direito, tá, o jornal do INPI, né, o RPI,
com um trecho aqui da patente que foi cujo depósito foi pedido em 2005 ainda. Bom, passou um bom tempo então, né? Teve que fazer validação clínica, testes clínicos desse equipamento, tá? E uma vez feita validação clínica e desenvolvimento da parte de design industrial, tá? Vocês podem ver aqui o projeto de design industrial construído e elaborado antes do scanner ficar pronto. E aqui vocês podem ver uma foto do scanner real, tá? Como foi apresentado na revista Exame Tecnologia, no seu lançamento na feira latino-americana de fitness. Então esse foi o lançamento do scanner. Nessa versão aqui a pessoa ficava parada, tá? Às vezes podia ficar numa balança ou não, se a gente quisesse calcular a densidade, tá? Mas basicamente aqui a pessoa ficava parada, confortável, e o scanner dava a volta por ela. Porém era um equipamento muito grande, tá? Então aqui embaixo tem um link também para outra publicação que a gente fez. Dessa vez foi na Suíça, tá? Em Lugano, onde a gente apresentou esse equipamento em si lá. Tá? Foi um dos primeiros equipamentos de aquisição de corpo inteiro apresentados no mundo, e pelo menos até 2012 eram scanners de pé, de cabeça, de braço, tá? Não tinha scanners de corpo inteiro, tá? Nós somos os primeiros a apresentar uma solução de corpo inteiro no mundo para pessoas mesmo, né? Embora nós tivemos feito desde 2004, mas 2004 levava muito tempo para escanear uma pessoa, tá? Com 40 minutos ficava inviável. Então esse equipamento que ele já escaneava em 30 segundos, tá? Então a pessoa ficava parada em 30 segundos, tá? E foi o primeiro equipamento do mundo a escanear nesse tempo. Em 2013, tá, visto que o equipamento era muito grande, tá, era inviável de colocar numa clínica, numa academia de ginástica, né, nós fizemos uma versão reduzida dele e passamos a girar o paciente. Como vocês podem ver aqui, tá, tem uma plataforma giratória, tá, e expusemos novamente na IRSA Brasil, na feira latino-americana de fitness. Aqui vocês podem ver alguns visitantes da feira, tá? Vendo o resultado. A gente tinha dois scanners aqui, tá? Um aqui fora e o outro lá dentro, então as pessoas podiam ser escaneadas na feira. Elas entravam numa cabine, né? Tiravam a roupa e ficava só de roupa de baixo, e faziam a sua aquisição e a sua avaliação lá na hora, em loco na feira, né? Aqui vocês podem ver o resultado em 3D já colorido. Nessa época a gente media percentual de gordura, massa muscular, massa gorda, determinava o somatotipo, risco cardíaco e a taxa metabólica basal. Tá tudo bem rápido. Esse scanner ele fazia tudo em torno de 15 segundos. Seguindo, em 2017, tá, a gente passou por um período no qual houveram mais orientações de pós-graduação no tema, e foi desenvolvido, junto com um dos nossos alunos, Rodrigo China, foi desenvolvido com orientação do professor Góes, né, e com orientação do professor Fukushi, foi desenvolvido então uma nova versão daquele scanner compacto, porém mais compacta ainda. Vocês podem ver agora que ela tem um mecanismo de dobra, tá? Ela pode dobrar para ser transportado, tá? Então foi o scanner mais compacto feito até então. Girava o paciente e fazia uma análise postural, tá? Completa, seguindo um protocolo específico, né? A gente podia criar protocolos, inclusive, né? Existia um módulo de criação de protocolos, mas a gente usava o protocolo. Com base nesse módulo, a gente criou um protocolo similar ao SAPO, que é o protocolo padrão, né, a ser utilizado. E por aqui vocês podem ver o módulo mostra de perimetria, tá? E aqui é onde fica a marcação dos pontos, e com base nisso é soltado um laudo, tá? Um laudo de diagnóstico de problemas de postura. Aqui não tem uma cópia do laudo, ele é muito técnico, muito grande, né? Mas basicamente problemas como retroversão de quadril, alinhamento de acrômios e termos técnicos da fisioterapia em geral. Tá? Mas ele foi voltado para fisioterapeutas. Isso foi lançado, tá? Ele foi lançado na Feira Internacional de Fisioterapia, tá? No Rio Grande do Sul. Embora nós tivemos uma publicação dele um pouquinho tardia, tá? A publicação foi só em 2019, tá? Mas ele foi apresentado comercialmente em 2017. Bom, em 2019, finalmente sai a nossa carta patente, tá? Esperando desde 2005, tá? E isso deu um pouco de ânimo, né? Porque sabia que lançando no mercado não ia ter problema de ninguém copiar finalmente, tá? Então nós resolvemos dar uma remexida e dar uma melhorada no equipamento ainda, tá? Agora já com o apoio de uma empresa, tá? Conveniada, tá? O que nós fizemos foi voltar àquela ideia do scanner. Não ficou tão compacto assim, ele ficou um pouquinho maior, mas a gente resolveu tirar o mecanismo de giro, tá? Simplesmente pesar a pessoa aqui no meio, se quiser avaliar a densidade, tá? E fizemos um scanner em forma de arco, tá? Um scanner que eu chamo de scanner de arco antropométrico agora,
no qual um arco central, uma estrutura de arco central, tá? Conecta os sensores todos, né? As carenagens são de proteção, o computador dessa vez vai ficar embutido dentro do próprio equipamento, tá? E ele vai ter estamos inovando também na questão da interface dele. Toda a interface dele é gestual. A ideia é que ele seja controlado totalmente sem mãos e sem computador. Tá? A pessoa simplesmente venha, faça o exame, controle tudo o que quer fazer, analise os resultados, simplesmente fazendo gestos, tá? Comandando com gestos. Para o controle de gestos, a gente usou Machine Learning e Big Data. Tá? Usamos uma base de treinamento de gestos muito grande, tá? Uma base aberta para uso acadêmico. E utilizamos a biblioteca PyTorch com aceleração de GPU. Tá? Aqui vocês podem ver, tá, um exemplo de acesso a um resultado, tá, por gestos. Eu vou mostrar um vídeo de como é que isso aqui funciona. Tá? Antes só quero comentar que esse projeto ele está em andamento, nós estamos em 2021 ainda, em plena pandemia, né, desenvolvimento remoto. Tá? Essas peças aqui são as primeiras carenagens que chegaram para mim. Tá? Eu estou montando, a equipe está montando ela essa semana. Né, e em breve vamos ter as demais carenagens também com o completo, mas essa aqui já é a carenagem real que vem aqui embaixo. Vou mostrar então o vídeo do teste com gestos. Tá? Vocês podem ver aqui, tá? Ele está mostrando uma malha simples, tá? Não é a malha da voluntária, tá? Mas o que vocês podem ver aí é que a biblioteca PyTorch já foi treinada para reconhecer o gesto dela de levantar a mão para cima, tá? Para poder virar, orientar a malha 3D que está sendo visualizada. Bom, pessoal, era isso que eu tinha a falar da evolução dos scanners 3D, que é um projeto que começou há bastante tempo e ainda não terminou, tá? Ainda está em andamento, mas provavelmente logo ele vai chegar a um nível de maturação, de maturidade e perfeição suficiente para poder finalmente entrar no mercado e atender todo mundo. Logicamente, a gente também trabalhando numa frente de servidor, tá, de malhas, para poder disponibilizar isso via internet e um aplicativo de celular também para poder visualizar para os voluntários e pacientes visualizarem suas malhas no celular e compartilharem em mídias sociais também. Logicamente que para compartilhar em mídias sociais o fluxo de dados é muito grande. Quando uma pessoa posta um arquivo 3D, todo mundo vai querer ver naquele instante, depois ninguém mais quer ver, demora, o acesso é menor. Então os acessos, o controle de acesso tem que ser muito crítico e atender uma demanda muito grande, né, logo no começo, quando as malhas forem submetidas. Para isso a gente estamos baseando a nossa plataforma de servidor no novo Java Quarkus, que tem uma plataforma livre que tem capacidade de atender até 3.000 requisições por minuto, assim, com um único servidor. Bom, era isso que eu ia falar então, me despedi de todo mundo. Até mais, obrigado. Vai lá, Luiz, mostra se o negócio tá firme ou não. Ó, não balança nada, viu, pessoal? Fora... ó, sem energia. Aproveitar aqui, ó. Isso aqui ó, é o LEDzinho, né, triangular, que ele vai ser embutido na carenagem, tá? Aqui, ó, eu testei, tá firme, não balança nada, tá? Tá muito firme, não tá com cimento, tá? E olha só que legal, ele tá bem retinho, olha aqui, ó. Gente, vocês pedissem para qualquer usineiro, o cara não vai fazer um negócio grande desse jeito sem tá torto e sem tá bonitinho. Sim, a medida, né? Mostra a medida aí, Luiz. Também tá bem... Mostra a medida. Ao contrário, né? Porque sendo grande, pessoal, o que acontece? Qual é o problema? Se ficar torto, fica horrível aos olhos, tá? Tem que ser perfeito, impecável, tá? Olha a medida aqui. Tá, Luiz mostrando a medida aqui que foi encomendada, os 2,20 certinho. Deixa eu parar o vídeo, senão vai ficar muito grande, não vai subir.